algum tipo de cuidado extra nessa adaptação ao falar para o Flamengo, falar sendo supervisionado pelo Flamengo? Sim. Alguma orientação já de cara, olha, evita isso, evita aquilo, tem que ter esse cuidado? Eu vivo agora... Sem ser aquela chapa branca constante. Sim, eu evito agora, por exemplo, eu vivo agora o oposto do que eu vivi durante 36 anos. Uhum. Né? Quando eu era um narrador de emissoras de rádio e televisão, eu fazia o jogo olhando para os dois times e os dois públicos. Então, se eu narrava Flamengo e Vasco, eu estava pensando na torcida do Flamengo, mas estava pensando na torcida do Vasco. Quando fazia jogos locais e clássicos nacionais, é importante. Quando fazia um jogo de um time brasileiro com um time do exterior, você normalmente puxa mais para o lado do time brasileiro, e quando faz um jogo da seleção brasileira, está todo mundo junto, você puxa para o lado da seleção brasileira. Agora, na TV de clube, é o oposto. Agora eu faço o jogo para a torcida do Flamengo, fazendo a linguagem da torcida do Flamengo, mas com uma preocupação que eu acho fundamental nesse trabalho. Eu não posso jamais distorcer. Eu vou torcer. Agora, mais do que nunca, eu devo torcer, porque eu estou junto com aquela torcida, mas eu não posso jamais distorcer. Porque aí entra o meu princípio da profissão, do jornalismo. Se estiver jogando mal, tá jogando mal, cara. Se foi pênalti, foi pênalti. Se não foi pênalti, não foi pênalti. E lá na Flamengo TV a gente procura fazer isso. Eu acho que isso é muito importante. Você torce, mas você segue princípios da sua profissão. Você não pode jamais distorcer os fatos. Né? Isso é bacana porque isso é uma evolução do conceito do veículo de comunicação próprio do clube. Porque essa é a nossa meta lá. A gente já teve exemplos nesse início, né? Tá todo mundo tentando ainda encontrar o melhor formato. Os clubes estão cada vez mais investindo nisso, e o Flamengo, mais uma vez, está puxando a fila de investimento para um conceito mais profissional do seu próprio veículo, que é a distorção, é o desrespeito, você cair num estereótipo, né? Que eu acho que é ruim para quem faz. Exato. Né? Cair num estereótipo, aquela coisa de... Vamos citar o exemplo que aconteceu no Campeonato Carioca, que a Flu TV não falava o nome dos jogadores do Flamengo. Isso. Não né? pode. Gol deles, gol da... Fica uma coisa meio estereotipada, né? E assim, no mundo... Caricatural. No mundo que a gente vive, né? Muito turbulento, muito violento, e que o futebol é cada vez mais uma paixão que as pessoas usam para extravasar as suas frustrações, porque é isso que acontece. Né? A violência sempre existiu, mas era muito menor. Né? E num mundo em que as pessoas estão cada vez mais frustradas, competitivas, a gente vive uma realidade de poucas oportunidades, as pessoas usam o futebol muitas vezes como uma forma de colocar revoltas para fora. E a gente vê cenas tristes, lamentáveis. Eu não consigo entender por que alguém da camisa do Vasco não pode ficar perto de alguém com a camisa do Flamengo. Eu não consigo entender. Por exemplo, se algum vascaíno passar perto da torcida do Flamengo ou algum flamenguista passar perto da torcida do Vasco, provavelmente ele vai ter problemas. Isso não é legal. Gente, cada um escolhe o que quer. Você torce para o seu time, eu torço para o meu time, com respeito, com rivalidade. Ah, você perdeu para o meu time, você não ganha no meu time, que legal. Mas acabou, cara. Acabou. As pessoas têm que conviver. É um esporte, é uma diversão, é trabalho para mim. Para vocês, nós vivemos disso. Para o torcedor é uma diversão, e as pessoas levam muito a sério, mais sério do que coisas sérias. Está mais agressivo, né? Eu vejo as pessoas se importando muito mais com um palpite de jogo. Por exemplo, ontem eu gravei um vídeo para Flamengo TV dizendo o seguinte: jogo duro, Flamengo Internacional, mas eu acho que o Flamengo tem condições de passar pelo Internacional e vai passar. Eu gravei esse vídeo. Cara, soberbo, arrogante, você não presta, você é isso, você é aquilo. E eu não vejo esse tipo de manifestação em outras situações muito mais graves na sociedade, que nós temos todos os dias vários exemplos. Entendeu? Essa revolta. Exato, não tem, era para ter. Cá entre nós. Então, assim, a nossa missão na comunicação, isso aqui é uma arma perigosíssima. Eu estava até falando com o Cadu aqui, nós gravamos até um vídeo.
Você imagina o Cadu chega lá na Botafogo TV e fala assim, lá, é o Botafogo vencendo do Flamengo, o time do cheirinho, eles ficaram no cheirinho, aí eu chego na Flamengo TV, lá, o Botafogo, vão chorar, chororô. Cara, isso é muito perigoso, porque nós somos a voz do clube. Então, a gente falando isso na TV do clube, a gente está falando pelo clube. Então, o clube está incentivando isso, colocando gasolina nessa fogueira. E a nossa missão não é essa, cara. A nossa missão, e na Flamengo TV nós temos esse princípio, é falar para a torcida do Flamengo de um jeito que a torcida do Flamengo entenda, goste, se sinta representada e que aquele canal seja a fonte oficial de informação do Flamengo. E falar do adversário, porque o Flamengo ele não joga sozinho, ele precisa de um adversário, ele precisa dos outros clubes. Falar do adversário com respeito, respeitando a instituição, respeitando os seus torcedores. Eu acho que esse é um recado e o nosso legado que a gente tenta passar trabalhando em TV de clube, e o nosso propósito na Flamengo TV é exatamente esse.